Olá pessoal, aqui estamos para mais uma aula de informática na Escola Municipal Antônio Carlos de Paiva. Disciplina Informática. Assunto: Microsoft Word 2016, continuação. Ou seja, aula de hoje nós iremos dar continuidade da aula anterior. Aulas remotas realizadas no contexto do coronavírus são atividades de ensino mediadas pela tecnologia. Pois é, pessoal, que bom que temos a tecnologia ao nosso favor. Mas para que possamos ministrar nossas aulas com qualidade, é preciso de buscar referências. Pois bem, pessoal, aqui está a fonte de pesquisa, ok? Então, vamos já ao estudo? De início, iremos estudar sobre como salvar um arquivo. Então, você fez o seu trabalho, né? E agora, depois de toda a produção, o que você precisa fazer? Salvar o seu trabalho, salvar o seu arquivo, para que você, em outra oportunidade, você possa abrir o seu arquivo ou até mesmo fazer as alterações necessárias. Então, como eu salvo um documento? Qual a maneira, qual o formato de salvar um arquivo? Pois bem, pessoal, para salvar um documento, você clica no guia arquivo. Repetindo, pessoal, para salvar um documento, clique no guia arquivo. Feito isso, você vai fazer o quê? Você vai escolher a opção de aonde você quer que o seu arquivo fique salvo. Ou seja, em seguida, clique na opção salvar como. Quando você clicar em salvar como, aí você tem a opção de escolher aonde você quer que o seu arquivo fique armazenado. Entenderam? Então vamos ler o conceito. Salvando o arquivo. Agora clique 2 vezes na opção Este PC. Você clicou em salvar como. Isso é, se você estiver utilizando o Microsoft Word, certo? Word, por exemplo, 2016. Se você estiver usando o Word 2016, ele vai te dar essas possibilidades. Salvar em este PC. Após o clique, a caixa de diálogo salvar como será aberta, onde devemos informar o nome do arquivo e o local onde será salvo. Para finalizar, clique no botão salvar. Você clicou em este PC, certo? Aí, para finalizar o seu procedimento, você vai clicar em salvar. Cursor de edição. Então, eu estou lá no meu editor de texto, já digitei o meu trabalho e eu quero movimentar o meu cursor em cima, embaixo, direita e esquerda. Eu tenho como opção no teclado
estas setas de direção, ou seja, seta acima, seta abaixo, seta à esquerda e seta à direita, certo? Então vamos ler o conceito de cursor de edição. Sempre que precisamos fazer alguma mudança no texto ou inserir um novo texto, devemos antes definir o local que seja, ou melhor, o local que será feita determinada mudança. Para isto, fazemos uso do cursor de edição, que pode ser movimentado pelo texto utilizando o mouse ou a seta do seu teclado. Preste atenção, eu posso fazer esta opção, movimentar o meu cursor, utilizando o mouse ou utilizando o teclado. Se eu for utilizar o teclado, eu vou usar estas setas de direção, certo? Vamos continuar? Editando texto. Pois bem, selecionando o texto para aplicar certa formatação sobre um texto, ou seja, alterar o tamanho da letra, cor e etc. É preciso selecionar o trecho que será alterado. Existem várias formas de se fazer uma seleção de texto. A mais utilizada é o recurso de arrastar e soltar. Então, preste atenção. Eu tenho um texto digitado. Nesse texto, eu preciso fazer algumas alterações. Eu quero, digamos, mudar o tamanho da letra do meu texto. Ou melhor, eu quero mudar a cor do meu texto. Para mim poder fazer isso, eu preciso avisar ao programa que eu quero fazer a alteração. E uma das maneiras de avisar ao editor de texto é selecionar. Se você não selecionar e você clicar lá em cor ou em tamanho de letra, você não vai conseguir o alvo desejado. Por quê? Se você não selecionou nada, então o programa ele não vai entender a sua linguagem. Tá bom, pessoal? Então aqui nós temos uma tabela com algumas dicas. Selecionando com o mouse. Para selecionar qualquer quantidade de texto, vocês vão fazer isto. Ou seja, clique onde deseja iniciar a seleção, mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e arraste o ponteiro sobre o texto que deseja selecionar. Certo? Feito isso, você vai ter a opção de selecionar o seu texto. Eu quero selecionar apenas uma palavra. Então clique 2 vezes em qualquer lugar na palavra. Eu quero selecionar uma linha de texto. O que devemos fazer? Se eu quero apenas uma linha, move o ponteiro para a esquerda da linha até que ele mude para a seta que aponta para a direita e clique. Ok? Eu quero selecionar apenas uma frase. Mantenha pressionada a tecla Ctrl e clique em qualquer lugar na frase. Agora eu quero selecionar, digamos, um parágrafo. O que eu devo fazer? Para selecionar um parágrafo, clique 3 vezes em qualquer lugar no parágrafo. Tá bom, pessoal? Estão entendendo? Então, vamos continuar a nossa aula.
Então, pessoal, já que o assunto ele nos possibilita a estudar alguns atalhos nas edições de texto, vamos dar continuidade aos estudos relacionados a atalhos. Vamos lá? Pois bem, atalhos formatando textos. Então, no slide anterior, nós estudamos que tipo de atalhos? Atalhos selecionando texto. Nesse slide, nós iremos estudar atalhos formatando texto. Preste atenção, existe aí uma diferença, certo, pessoal? Então vamos começar interpretando o conceito. Sempre que precisarmos fazer alguma mudança no texto ou até mesmo inserir um novo texto, devemos antes definir o local que será feita determinada mudança. Então isso é de extrema importância, certo, pessoal? Antes de você fazer algumas alterações em seu trabalho, você precisa, em primeiro lugar, saber definir o local que será feita determinada mudança. Para isto, fazemos isso do cursor de edição, né? Que estudamos nos slides anteriores sobre o cursor, não é isso? Que pode ser movimentado pelo texto utilizando o mouse ou a seta de seu teclado. Isso a gente já sabe, né, pessoal? Eu posso movimentar o meu cursor através do mouse ou do teclado. Então vamos entender bem direitinho aí. Abre a caixa de diálogo, fonte para alterar a formatação ou caractere. O que devemos fazer? Que tipo de tecla? Ctrl mais D. Altera as letras entre maiúsculas e minúsculas. Que tipos de teclas? A tecla Shift F3. Eu segurando a tecla Shift e pressionando a tecla F3, você faz essa alteração. A letra fica maiúsculo ou minúsculo, ou seja, vice-versa. Formata todos, ou melhor, todas as letras como maiúscula. Que teclas? Ctrl mais Shift mais a tecla A. Aplica o negrito. Você segura a tecla Ctrl mais N. Professor, o que é negrito? Então, nós estudamos negrito lá nas formatações. Negrito é como se você pegasse uma letra e pintasse ela. Ela fica mais forte do que as outras letras, certo? Vou citar como exemplo essa característica. A letra ela fica mais forte, tá bom? Aplica o sublinhado. Que tecla? Então, o sublinhado eu seguro a tecla Ctrl mais U. Eu segurando a tecla Ctrl, pressionando a tecla U, você está sublinhando uma palavra. Digamos que eu quero sublinhar o nome de atividade de informática. Aí eu quero sublinhar e quero usar o atalho. Então seguro a tecla Ctrl mais U. Certo?
sublinha as palavras, mas se não os espaços. Eu quero sublinhar uma palavra e não o espaço. Por exemplo, atividade, aí espaço, de espaço, informática. Entenderam? Que teclas eu vou utilizar? Eu seguro a tecla Ctrl mais Shift mais W. Tá bom, pessoal? Aplica sublinhado duplo ao texto. O que é um sublinhado duplo? Vai ficar na palavra, eu já comecei dando exemplo, atividade de informática. Vamos continuar. Eu tenho lá, atividade de informática. Aí um sublinhado duplo, embaixo vai ficar 2 sublinhado, certo? 2 tracinhos. Então chamamos de sublinhado duplo. Que atalhos, ou melhor, que teclas? O sublinhado duplo, vocês seguram a tecla Ctrl Shift mais D. Aplica a formatação de texto oculto. Que teclas? Ctrl Shift H. Aplica itálico. Ctrl mais I. Itálico ele dá um charme na palavra. Eu tenho lá atividade de informática. Eu quero que minha palavra lá de atividade de informática ela fique, digamos, mais charmosa. Ela gera um efeito. É o que chamamos de itálico. Certo? Formata as letras com caixa alta. Que teclas? Ctrl Shift mais a letra K. Formata com subscrito espaçamento automático. Que tecla? Eu seguro a tecla Ctrl mais o sinal de igualdade. Abre sobrescrito espaçamento automático. Que tecla? Eu seguro Ctrl Shift mais o sinal de mais. Entenderam, pessoal? Então, para que vocês possam entender cada atalho desse que eu expliquei, que eu coloquei como exemplos, vocês precisam exercitar, vocês precisam praticar, certo? Fazendo isso, no final de suas atividades, vocês terão agradáveis surpresas. Então essa foi a nossa aula de informática, assunto relacionado ao software Word 2016. Desde já, desejo a todos bons estudos e até a próxima aula.